Boa tarde a todos, a todas, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou apresentar a nossa querida professora doutora Ilis Rabelo Câmara, que é brasileira e espanhola, tem estágio pós-doutoral em educação pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, é doutora e mestra em filologia inglesa pela Universidade de Santiago de Compostela, na Galiza, Espanha. É especialista em ensino de espanhol, língua estrangeira, pela Uniateneu e especialista em ensino de línguas estrangeiras e inglês pela UES. Tem licenciatura plena em letras português e inglês, também pela UES, e atualmente é licenciada de letras espanhol, pedagogia e história pelo Centro Educacional Estácio do Ceará. É professora de idiomas há 34 anos. Dedica-se à investigação e publicação acadêmicas de trabalhos sobre os costumes, as literaturas, as mitologias, as tradições, as crenças e os folclores de povos de fala portuguesa, inglesa e espanhola, e em especial as rezadeiras e os profetas da chuva. E debruça-se sobre a literatura produzida por mulheres, com lauta produção nessa seara. É a nossa idealizadora, orientadora e a líder do grupo de estudos Filhas de Avalon, que conta com participantes em 8 países: Brasil, Espanha, França, Portugal, Holanda, País de Gales, Colômbia e Egito. E investiga as escritoras nacionais e internacionais, pretéritas e atuais, especialmente as silenciadas e apagadas pelos cânones literários. E neste momento, a professora doutora Ilis Rabelo Câmara inicia sua carreira como biógrafa. Francisca da Silva de Oliveira. Assim chamava-se Chica da Silva. Chica da Silva com X é totalmente pejorativo. É Chica com CH. Nasceu mais ou menos entre 1731 ou até 1735. A gente não tem uma certeza, porque cada fonte dá uma data diferente. Nasceu num arraial chamado Milho Verde, que atualmente é a cidade do Cerro, perto ali do Arraial do Tijuco, que naquele momento, Tijuco, para o Tupi-Guarani, significa lamaçal. Lamaçal porque ali, de uma forma ou de outra, já se trabalhava um pouco a mineração. Vivia realmente lameado. E por outras razões climáticas também. Mas ela nasceu nesse arraial do Milho Verde, que não tem nada a ver com milharal, não pensem isso, é porque o dono da terra chamava-se Milho Verde. Então, Arraial do Milho Verde, arraial desse senhor Milho Verde. Atualmente, como eu falei, é a cidade do Cerro, perto do Arraial do Tijuco, vulgo Lamaçal, em Tupi-Guarani, que hoje é a cidade de Diamantina, que não tem esse nome à toa. Diamantina por causa dos diamantes que foram descobertos nessa região de Minas Gerais. Naquele momento, o censo marcava que aquela comarca, a comarca do Cerro do Frio, tinha aproximadamente 10 mil pessoas, sendo 83% dessas pessoas varões e 17% de mulheres. Por que mais varões do que mulheres? Por que mais homens que mulheres? Porque era um local de mineração. As mulheres que estavam aí ou eram amásias, amantes, esposas, namoradas, enfim, desses homens, ou eram mulheres que ajudavam de alguma maneira, ou prostitutas. Elas não eram mineradoras, normalmente, eram eles que eram. Entre os escravizados, o sexo feminino representava apenas 3%.
dos escravizados, das escravizadas femininas que trabalhavam nessa mineração juntamente com eles. Entre os forros, ou seja, os africanos alforriados, as mulheres eram maioria absoluta. 63% das mulheres que estavam ali eram mulheres que estavam alforriadas, que tinham a sua liberdade. E a Chica da Silva era filha de uma preta, Maria da Costa. Por que esse nome? Porque ela veio da Costa da Mina, que é uma das rotas. E foi estuprada por um senhor, um capitão das ordenanças de Bocaina, Três Cruzes e Itatiaia. Chamava-se Antônio Caetano de Sá. Esse branco de status elevado nunca reconheceu a filha, logicamente, mas com um certo peso na consciência, possivelmente, deu a ela 2 padrinhos que foram de extrema valia para Chica da Silva, que foram Luiz de Barros Nogueira e Alexandre de Fontoura. Esses 2 homens fizeram com que ela não pegasse trabalhos pesados, com que ela tivesse uma certa deferência das pessoas para com ela. Maria Mina foi comprada, ainda criança, em 1720, foi levada ao arraial que nós vimos agora, do Milho Verde, e essa compra, né, foi feita pelo Manuel Rodrigues Milho Verde. Ela teve Chica da Silva aos 20 anos de idade. Aqui nós temos já uma transformação na Chica da Silva que se esperava e na Chica da Silva que ela se tornou. Francisca Parda chamava-se Chica da Silva. Ela era propriedade de um negro alforriado, um negro forro, como a gente chamava antigamente, Domingos da Costa. Então, a mãe de Chica foi estuprada por um capitão, por um feitor, muito possivelmente, ou algo que o valha. Teve essa criança que não foi reconhecida pelo pai, mas foi, de alguma forma, amparada pelas pessoas que ele colocou à disposição para ajudá-la. A mãe dela, no caso, a mãe de Chica da Silva, foi comprada e, juntamente com ela, a criança. Chamada, então, de Francisca Parda, porque ela não era totalmente preta. Ela era muito esbranquiçada para o padrão da época. Se você olhar, assim, a gente não tem fotos de Francisca da Silva, né? A gente não tem fotos dela. Mas temos muitas litografias, iconografias que mostram que ela era uma mulher de pele mais clara, como a gente vê aqui nessa figura. Muito sensual, muito bonita. E ela, desde pequena, foi muito bem tratada pela mãe dela. A mãe dela tinha todo um cuidado com a filha. Teve outros filhos também, teve outros homens, mas essa filha, como foi a primeira, e ela era uma mãe muito extremosa, tratou muito bem da criança, que também tinha amparo desses 2 padrinhos. Era uma criança muito saudável, muito alegre, muito vivaz, extremamente vaidosa, e sonhava em ter sapatos, porque ela vivia descalça, como todos também. Todos os escravizados viviam praticamente descalços. A gente não tem, assim, muita representação deles calçados, porque o calçado é para quem tem mais posição social, não era para eles naquele momento. Ela sonhava em ter um par de sapatos. E o comprador delas, tanto da mãe como da filha, levou ambas para um outro arraial, o Arraial do Tijuco, que tinha mais ou menos ali 1.000 pessoas, e ele, precisando realmente investir mais na sua compra, né, no seu pedaço de terra para fazer a exploração do ouro, precisou vender a Chica. E vendeu-a para o senhor José da Silva Oliveira e a dona Joaquina Rosa. Ela teve muita sorte, porque esses donos eram muito carinhosos com ela. Tinham muito amor pela menina, tratavam-na muito bem, vestiam-na, adornavam-na. Ela realmente foi uma criança que teve um amparo, não somente dos 2 padrinhos e da mãe, mas também desses 2 senhores que a compraram a posteriori. Viveu numa casa muito opulenta, onde tinha saraus. Ela começou a ver gente branca que ela não via, só via pretos, e os feitores. Então começou a ver gente branca e ficar encantada com aqueles adornos, com aqueles sapatos, aquelas roupas, crinolinas, saias, anáguas.
e sonhava em ser também uma senhora, tal como ela via nas outras. Pessoas cultas que a cercavam, e a senhora Joaquina deu a ela roupas de boa qualidade, adornos, inclusive peças de ouro, brincos, anéis, colares, pulseiras de ouro. E ela, apesar de ser mimada perante outras, se a gente for comparar, infelizmente dormia na senzala, juntamente com o demais contingente de escravizados daquela casa. E trabalhava na cozinha. Mas da cozinha ela tinha aquele intercâmbio entre cozinha e copa e tinha como acompanhar realmente essas pessoas que vinham visitar a casa. Tornou-se uma mulher extremamente bela, muito atraente, de umas feições finas. Ela realmente tinha uma mãe escravizada e um pai, como eu falei para vocês, português. Ela puxou muito ao pai, não puxou a mãe, nesse sentido. Então, ela tinha uns traços muito finos, uma pele bastante clara, se for comparar com as suas irmãs de origem, e era delicada, era uma pessoa que tentava passar uma delicadeza muitas vezes artificial, porque ela era uma pessoa ainda que precisava ter uma cultura lapidada. E muito atraente, muito sensual, sabia que cativava o olhar dos homens, usava esse benefício em seu favor, porque ela não tinha como atrair um bom casamento que não fosse sendo o que todo mundo era e fazendo o que todo mundo fazia. Porque não pensem vocês que essa pecha da mulher sensual recai somente sobre aquelas mulheres escravizadas, porque as senhorinhas também eram assim. Eram meninas que sonhavam em se casar e sabiam exatamente como seduzir os seus pretendentes, os que já eram formalmente pretendentes delas e os que elas queriam. Existia toda uma linguagem com um leque. O leque fechado de forma abrupta significa estou com raiva de você. O leque encostado na boca, quero falar contigo. O leque encostado no peito, te amo. Tinha uma espécie de linguagem nos leques, e não somente nos leques, no próprio manusear de objetos, no andar, existia uma linguagem que era calada, silenciada, mas existia, que somente os envolvidos percebiam. E ela repetia isso, aos modos dela, como todas as outras também faziam. Cada um com seu cada qual. E ela começa a ter um destino modificado. A Rosana pergunta assim: o percurso histórico, como foi magistralmente apresentado pela professora Ilis, desmente a democracia racial de Gilberto Freire. Como essa falácia atrapalha o debate sobre o racismo hoje? Pois é, Rosana, até hoje a gente tem essa ideia, por exemplo, falando de Chica da Silva, de que ela é uma negra lasciva, que ela enlaçou, enfeitiçou o contratador porque ela tinha conhecimentos de feitiçaria, porque a sua mãe veio da mina, né, da região da mina, e ela sabia como atrair um homem, como mantê-lo, só porque era negra, era preta, ela sabia fazer isso. Você imagina a quantidade de impropérios que nós tivemos que ler ao preparar esta aula, e eu imagino a quantidade de material indigesto que quem estuda esta mulher é capaz de engolir. Infelizmente, ela é vendida até hoje por um olhar totalmente misógino. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e você vai entender o porquê que eu estou falando dessa história. Tá certo? Chica adoeceu e a dona dela, Dona Joaquina, ficou muito preocupada e mandou vir um médico. O médico se apaixonou perdidamente pela menina. Ele já era amaziado com uma mulher chamada Francisca, mas esqueceu essa amásia, ela só pensava na Chica da Silva. E ela era uma mocinha na época, nem pensava em ter ninguém, mas ele estava ali, em cima dela, porque ele queria demais essa menina. E ela, muito jovem, acabou, de alguma maneira, também sendo influenciada a ceder às investidas desse homem. Doutor Manuel Pires Sardinha tinha 60 anos na época, não tinha filhos e comprou Chica da Silva dos seus donos, que a venderam com lágrimas nos olhos, porque gostavam muito dela,
Ele a deixava muito livre. Ela ia para todo canto, que era muito difícil de acontecer, né? Ele a deixava muito livre, era muito ciumento, porque era realmente uma mulher bonita. Ele não deixou a Francisca, a sua primeira amásia. Ele tinha as duas, mas preferia realmente a Chica da Silva. E Chica passou a ser vista melhor vestida, teve um filho chamado Simão, que foi alforriado nada mais ser batizado, ou seja, ele, como a gente coloca aqui no slide, um menino de pele esbranquiçada. Chica já era esbranquiçada se comparada a outras mulheres africanas. E o seu filho era mais esbranquiçado ainda. Então, ele foi alforriado ao nascer, mas não foi registrado com o nome do pai. A gente já pode imaginar. Até porque isso demonstraria que o pai estava amaziado. Esse senhor, esse médico, realmente casou-se, digamos que de uma forma muito camuflada, com essas duas mulheres, tendo-as como amásias, tanto Francisca, que nós não sabemos o sobrenome, como Francisca da Silva. E Chica da Silva teve esse filho, como eu falei para vocês, era uma criança mais esbranquiçada do que ela tinha especial carinho pelo menino e o menino por ela, e naquele momento, naquela circunstância, como eu havia falado, a Inquisição estava às voltas com essas pessoas que eram amaziadas, e por outras razões também, eles viam bruxaria em tudo. E Chica, por ser uma preta bonita, fogosa, que estava amaziada com um homem branco poderoso na cidade, porque era um médico, era mal vista. Era apontada como sendo uma mulher que poderia ter feito algum feitiço para capturá-lo, né, para capturar o seu coração. Naquele instante, duas pessoas marcam as suas passagens por aquele arraial do Tijuco. O reverendo Miguel de Carvalho Almeida Matos, que chegou ao Tijuco em 1750, mas principalmente outro reverendo, Manuel Ribeiro Taborda, que sentencia tanto ele como as mulheres a pagarem uma quantia por estarem amaziados. Isso, na verdade, não se resolveu muito, e Chica continuou sendo propriedade desse senhor e sendo sua amásia, até que tudo começa a mudar de verdade para a nossa princesa negra. Um certo contratador chamado João Fernandes. O que é um contratador? Naquele momento, as jazidas de minério, especialmente de diamante ali, estavam já muito escassas. Tivemos realmente um grande auge da mineração no Brasil. Tivemos. Fomos o país que mais produziu ouro naquele momento da história, foi. Até aquele ponto da história, o Brasil marcou o tracejar das pessoas por este plano exatamente por ser o país mais aurífero. Só que, tempos depois, em 1849, descobriu-se ouro na Califórnia. Então, houve aquela febre do ouro, a chamada corrida do ouro, né, para o oeste americano. O país foi rasgado de leste a oeste, e aí dizimadas inúmeras tribos indígenas, povos originários, búfalos e outros. Tempos depois, não somente o Alasca como a África do Sul também tiveram jazidas trazidas à luz. E não somente de ouro, mas nessa última, na África do Sul, também diamantes. O que acontece? Aqui no Brasil, desde 1717, mais ou menos, nós já estávamos tendo uma escassez de ouro e a produção de alguns outros minérios. Não digo nem produção, mas o descobrimento desses minérios. Dentre eles, o topázio, que só tem aqui na Índia, e os diamantes. A região conhecida como Diamantina, como nós colocamos no começo do nosso trabalho aqui hoje, não tem esse nome à toa. De mais ou menos 1724 até 1740, esse diamante, digamos assim, em sentido geral, foi extraído às toneladas. É assim que a gente pode colocar. Só que, claro,
isso se esgota. E o Estado, a coroa, digamos assim, a coroa é que tinha plenos poderes para isso. Ninguém poderia tocar nos diamantes da coroa. Somente pessoas que a coroa confiasse poderiam extrair os diamantes. E pouco a pouco, eles faziam realmente bastante ênfase com relação a isso. Pouco a pouco, esse minério foi sendo devastado e a iniciativa passou para a privada, ou seja, iniciativa privada entrando aí na comercialização desse diamante. Foi nesse momento que surgiram os contratadores, que eram pessoas que contratavam outras, eram mais escravizados do que pessoas outras, para fazer a extração desse diamante. E claro, esse rapaz chamado João Fernandes, o mesmo nome do seu próprio pai, era o filho mais velho do contratador João Fernandes, que morava em Lisboa, e ele veio ao Brasil porque o pai precisava que ele tomasse conta do seu jazigo em Tijuco, pois em 1753 chega ao Tijuco o contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira. Era um rapaz muito bonito, alto, dos olhos azuis ou verdes, depende muito da fonte também, que chamou a atenção de todas aquelas moças casadoras e também das moças que queriam uma oportunidade com ele, sabendo que nunca casariam, que eram as escravizadas. Dentre elas, Chica da Silva. Chica olhou para ele e se apaixonou em seguida. E ele também. Foi um amor duplamente correspondido, de lá e de cá. Tanto ela se apaixonou perdidamente por ele, como ele se apaixonou perdidamente por ela. Só que era impossível que isso acontecesse. Ele não, jamais olharia para ela de uma forma diferente, ele a brutalizaria como os outros também, mas foi diferente. Ele a comprou do doutor Sardinha por 800 réis. Doutor Sardinha a vendeu a contragosto, mas precisava fazer valer, né, a sua continuação no Tijuco, então teve que ceder aos galanteios do contratador João Fernandes. Vendeu-se então Chica da Silva. Ela, na mesma noite que chegou na casa grande do contratador, já foi para a sua alcova, para o seu catre, já dormiu com ele naquela noite. Ele já quis conhecer um pouco melhor Chica da Silva. E essa paixão se consumou de maneira que ele jamais olhasse para outra mulher com as mesmas ganas que ele olhava para Chica da Silva. Depois de 2 meses de convivência com Chica, ele a alforriou, algo que era impensável. Impensável. As moças casadoiras da região faziam tudo para chamar a atenção dele, ele não olhava para ninguém, ele não frequentava festas sociais, ele estava sempre com Chica. Tudo o que ele fazia era voltado para os quereres de Chica. Chica realmente conseguiu conquistar o coração desse homem, que era o mais poderoso naquela província, que naquele momento era a mais poderosa do Brasil. O Brasil vivia em cima da extração de ouro, que já estava acabando, começando então a rascar o diamante, e ele estava lá, sendo a pessoa mais importante, mais rica, mais representativa do poder da coroa, e tendo com ele uma escravizada como esposa. Ele não assumiu Chica como esposa, mas vivia com ela, dando inclusive até mais poderes do que se fosse uma esposa. Ela, de Francisca Parda, passou a se chamar Francisca da Silva. E não somente, ela assinava como Francisca da Silva de Oliveira, porque ele a ensinou a ler, ele a ensinou a ter bons modos, ele a poliu. Como nós conhecemos, a história é bem diferente do que se conta, né? Nós podemos imaginar isso. Ele deu a ela poderes plenos para comprar o que ela quisesse. Então, roupas como vestidos, saias, anáguas, crinolinas, tudo da mais alta qualidade, muito caro, produtos de mais alto quilate, inclusive as próprias joias. Ela foi a mulher que mais ouro e diamantes teve à sua disposição no Brasil. Foi a mulher que mais fez uso de ouro e diamantes na terra
onde nós estamos, para vocês verem o poder que essa mulher teve. Além disso, muitos ornamentos, como, por exemplo, perucas brancas, que era o que se usava, né? Não tinha de outra cor, eram perucas brancas, muitas fivelas, muitos sapatos, que era o seu sonho ter sapatos. Ela teve muitos pares de sapatos e sempre acompanhada das suas mucamas, sempre acompanhada das suas damas de companhia. Nenhuma pessoa branca, infelizmente, ia à casa do contratador por causa da Chica. Por mais que ela tivesse um universo ao seu lado, era um universo que o marido podia comprar, mas tinha algo paralelo que ele não podia comprar, que era o carinho das pessoas pela sua namorada, amante, amásia, como vocês queiram chamar, pelo seu grande amor. Ele era visceralmente entregue a ela, mas não podia fazer com que as pessoas do entorno o fossem. Muito embora, quando ela passava com o seu séquito para a igreja, que era onde ela ia com frequência, as pessoas não somente se curvavam ante Chica, mas também beijavam-lhe as mãos, exatamente como fariam com qualquer outra pessoa de poder. Ela tinha uma casa muito bonita, especificamente muito bonita para a época, na Rua da Ópera. Era um sobrado de madeira, madeira e adobe, que era o que se podia ter, muito ampla, confortável, com móveis de qualidade, com muitíssimas roupas guardadas, não somente em cômodas, mas principalmente em arcas. Tinha os seus escravizados, porque embora ela tenha sido escravizada durante muitos anos, ela não concedeu alforria para os seus escravizados. Ela não pensava da mesma forma que o marido pensou com ela, a respeito dela, sobre ela. E essa casa era muito bem cuidada por essas pessoas e ficava na encosta da Serra de São Francisco. Lá ela promovia muitas festas, mas poucas pessoas do mais alto escalão, digamos assim, frequentava essas suas movimentadas reuniões. Eram mais pessoas de médio status. As pessoas de grande status não queriam muito contato com Chica, exatamente porque não queriam, sentiam-se aviltadas de ter uma negra sendo a senhora, a rainha do Tijuco, como chamava, né? Aqui vocês veem o sobrado de Chica, que não é mais de adobe, mas está muito bem preservado, inclusive é tombado, é um edifício tombado. Você pode visitar tranquilamente estando no Tijuco, que hoje é Diamantina. Você pode entrar dentro da instalação. Nós temos exatamente o que nós poderíamos ver na época de Chica, eles conservaram tudo muito bem, e é uma dica que eu dou para quem estiver na região e quiser conhecer. Ela tornou-se, então, a Cinderela Negra. Como eu falei, foi a mulher que mais ouro e diamantes teve no Brasil para o seu uso, desfrute e bel prazer. O lugar para ela na igreja era completamente destacado, porque os negros não podiam, os pretos escravizados não podiam entrar na igreja dos brancos, eles tinham a igreja deles. Era assim que era feito. Mas Chica quebrou essa lei, até porque ela tinha poder para isso, porque tinha um contratador por trás que abria as portas para ela, portas, portões, janelas e alguns corações, não todos, né, como a gente pode imaginar. O que ocorre? Os negros só podiam ir até a torre da igreja, que era bem no começo. Era o local que eles podiam ficar na igreja dos brancos, até a torre. Para dentro, não. E ela não somente tinha o seu lugar destacado, como era um lugar bem à frente de todos. E ela ficava ali com todo o seu séquito, formado por 12 ou 13 damas de companhia. Umas fontes dizem que é 12, outras dizem que é 13. Ela tinha fama de feiticeira, lógico, né? As pessoas não vão aceitar nunca que uma mulher negra, escravizada, tenha conquistado o coração do homem mais importante do Brasil naquele momento. Tem que se colocar sobre ela uma peixe de feiticeira, de bruxa, de amaldiçoada, ou o que quer que seja. Nunca vão aceitar que esse homem amava essa mulher pelo que ela era, e não pela cor da sua pele. João Fernandes, como dito, corrigiu-lhe o português, ele chamou, ele convidou pessoas
da mais alta categoria para ensiná-la boas maneiras, para ensiná-la o português. Ela não foi muito além, porque ela tinha já muita idade para aprender o que eles estavam querendo que ela aprendesse. Algo muito minucioso, muitos detalhes da etiqueta que ela passava olimpicamente, como se fala em espanhol, dessas frivolidades. Ela mesma impunha a etiqueta dela. Portanto, o francês que ela começou a aprender, eles limaram para apenas algumas expressões como bonsoir, bonjour, algo assim, merci, algo que fosse muito circunscrito àqueles momentos que ela passava com as pessoas que falavam também a língua francesa. No entanto, Chica era muito inteligente. A gente não pode medir a inteligência de Chica pelo seu desinteresse pela leitura e escrita. Ela não foi criada lendo e escrevendo, então ela não tinha por que gostar. Né? A gente tem que contextualizar. E ela foi apresentada à escrita e à leitura por pessoas brancas que a viam de cima para baixo. Não a consideravam como o contratador a considerava. Então, temos que considerar também isso daí para poder avaliar o porquê que essa mulher, tida como feiticeira, como inteligente para fisgar um homem, não tinha essa desenvoltura quando estava escrevendo. Não queria, não era do seu feitio, não lhe aprazia, ela não precisava dessa escritura e desse português tão polido. Ela fisgou o que ela quis, ela garimpou o conhecimento que ela quis e desprezou aquele que não lhe era necessário, o que qualquer uma ou um de nós faria também. Em 1754, ela tem o primeiro filho do contratador, mas ela teria 13 filhos com ele. Seriam 4 rapazes e os outros filhos são todos mulheres, né? Essas meninas todas foram muito bem criadas, assim como os rapazes também. Foi dada a melhor educação possível para essas crianças. Infelizmente, a relação só durou 17 anos. Poderia ter durado a vida inteira se não fosse o falecimento do pai do João Fernandes, do contratador João Fernandes. Em 1770, ele retorna a Lisboa, levando os seus 4 filhos, e esses 4 filhos, cada um vai ter um futuro mais promissor do que o outro. São pessoas que vão se destacar na administração da corte. E Chica sabe que aquilo ali é o final. Né? Ele não tem como estar lá e cá, era muito difícil, essas viagens eram muito difíceis. E, infelizmente, o comendador morreu muito jovem também, não teve nem tempo de voltar, porque também morreu muito jovem. Os jovens, os rapazes, receberam educação superior e ocuparam lugares de destaque na administração do reino e receberam títulos de nobreza. Todos foram nobres. A sua titulação veio também do pai, da vontade do pai de que eles prosperassem nas terras lusitanas. E a Chica ficou com as meninas, como foi falado, dando a elas uma continuação dessa educação num convento. Uma ou outra ficou realmente como freira e as demais casaram-se muito bem. Todas realmente foram prósperas, tanto como a sua mãe. Estudaram música, manualidades, tudo que as sinhazinhas brancas aprendiam, as filhas de Chica também aprendiam. Era a mesma educação para a sinhazinha branca e para as filhas de Chica da Silva, porque ela fez questão absoluta de, mesmo não tendo letras, queria que as filhas as tivessem. Ela queria que as filhas prosperassem naquilo que para ela foi negado no tempo que era devido. Infelizmente, João Fernandes morreu no dia 21 de dezembro de 1779. Morreu em Lisboa, os filhos não voltaram mais, ficaram lá, e ele tinha apenas 52 anos, que para a época era já uma idade até avançada. Ela sobreviveu 17 anos ainda no Tijuco, ela lhe sobreviveu quase 20 anos, não casou novamente com ninguém, mas não recebeu herança. As filhas, sim, tiveram herança, ela não. Mas ela ficou com tudo que era dele ali naquele momento, as propriedades, as terras. Agora, dinheiro que viesse de Lisboa para ela, isso realmente não aconteceu. Ela ficou gerindo o que o amor da vida dela deixou para ela e para as filhas ali na região que hoje conhecemos como Diamantina. Era muito respeitada
mesmo que a revelia por algumas pessoas, mas era assim respeitada, e convivia à altura com aquelas senhoras brancas, aquelas senhoras que tinham que se curvar realmente à força e à vontade de Chica, porque Chica soube se impor. Ela foi uma pessoa que ajudou muitas pessoas que vieram em busca de sua ajuda, muito embora não tenha libertado os seus escravizados, reitero, mas era muito bondosa com as pessoas que a buscavam. Embora a imagem que se faça dela é de uma megera que maltratava as pessoas que olhavam por seu marido com olhares de desejo ou algo pelo estilo. Isso é o que se fala, mas não é o que se pode provar. Ela faleceu no dia 15 de fevereiro de 1796, aos 62 anos, em Cerro Frio, e foi sepultada numa irmandade religiosa chamada São Francisco, que era exclusiva para brancos. Ela foi a única preta enterrada entre todos aqueles brancos. Não esqueçamos que as pessoas que tinham dinheiro eram enterradas dentro da igreja ou, como muito, do lado de trás, como se fosse um churchyard, tá? E as pessoas que não tinham muito dinheiro, que não tinham muito recurso financeiro, eram enterrados um pouco mais distantes, até podia ser atrás da igreja, mas não teria pompa e circunstância. Cemitérios vieram bem depois. A tumba que ela ocupou foi a de número 16. No seu testamento, ela deixou parte dos seus bens para as filhas e parte para as irmandades, porque ela foi uma pessoa muito católica. Então, ficou uma parte para a Irmandade do Carmo, que é o Carmelo. A gente remonta aqui a Santa Teresa de Ávila, carmelita. Remonta também, por exemplo, a Teresa Inês de la Cruz, também carmelita, e depois virou Jerônima, né? Que já vimos aqui na primeira aula, no dia 20 de agosto de 2020, aula dada por mim, inclusive. E deixou também, além dessa entidade do Carmo e de São Francisco, que eram somente para pessoas brancas, deixou parte também dos seus bens para a comunidade ou irmandade das Mercês, exclusiva para os mestiços, ou seja, para os caboclos, que eram os pretos, que tinham também miscigenação branca, e para a Irmandade do Rosário, dos pretos, que era exclusivamente para os escravizados. Chica, como a gente pode imaginar, influenciou muito a nossa cultura, é vista ainda, infelizmente, com a pecha negativa que se lhe impôs, mas aqui nessa discografia nós temos um disco especificamente e uma música que é essa, Chica da Silva, e serviu, inclusive, para ser a música que abre a novela Chica da Silva, no ano de 96 para 97. E aqui Jorge Ben fala muito bem dessa mulher. Chica da Silva, na música. Chica da Silva, de Jorge Ben. Chica da Silva, a negra, de escrava a amante, mulher. Mulher do fidalgo tratador, João Fernandes. Chica da Silva, a negra, a imperatriz do Tijuco, a dona de Diamantina, morava com a sua corte cercada de belas mucamas, num castelo, na chácara, na palha, de arquitetura sólida e requintada, onde tinha até um lago artificial e uma luxuosa galera, que seu amor João Fernandes, o tratador, mandou fazer só para ela. Chica da Silva, a negra, muito rica e invejada, temida e odiada, pois com as suas perucas, cada uma de uma cor, joias, roupas exóticas, das Índias, Lisboa e Paris, a negra era obrigada a ser recebida como uma grande senhora da corte do rei Luís. De tudo que está aqui, o que nós não falamos foi que ela tinha um lago artificial. Tinha. Ela não conhecia o mar, o marido sim, porque ele fazia viagens intercontinentais devido ao seu trabalho de contratador, e falava muito sobre o mar, ela tinha muita vontade de conhecer o mar, e não teve essa oportunidade naquele momento. Ele mandou fazer uma espécie de açude gigantesco e colocou ali uma nau portuguesa para que ela pudesse ter ideia de como era
essa história de mar, de naus, de navegação, de navios, todos os gostos de Chica, como eu coloquei para vocês, ele fazia com prazer, porque ele amava esta mulher e era por ela igualmente amado. Temos aqui uma trilha sonora da novela Chica da Silva, assinada por Marcos Viana. Eu nem preciso falar do quão primorosa é essa trilha sonora. Convido todas, todos e todas para apreciá-la. Temos o filme, temos aqui a Chica da Silva no cinema, um filme de 1976, são 2 cartazes diferentes. O filme é de Cacá Diegues e Zezé Mota como papel principal, o Valmor Chagas é o contratador. Um filme muito interessante, mas baseado em fatos não tão reais, em fatos totalmente misóginos e racistas. Por quê? Porque, infelizmente, foi baseado numa obra basilar, que vamos já comentar sobre ela, que influenciou toda uma geração de pensadores, não somente naquele momento em que Chica estava ainda viva, como a partir da sua morte. O livro é exatamente esse que está à esquerda de todos, chama-se Memórias do Distrito Diamantino. Foi escrito por Joaquim Felício dos Santos. É uma obra que é interessante que nós leiamos, claro, sem dúvida, porque é uma obra basilar, escrita 10 anos antes de Chica ter morrido. Ele foi uma pessoa que conviveu com a história de Chica da Silva e principalmente com a aura de mistério que ela impunha, de mistério, de poder. Ele, profundamente racista, profundamente misógino, profundamente desumano, até posso dizer, pintou-a apenas como uma mulher que sabia-se sensual e usou esse argumento da sensualidade para capturar um homem que era, por acaso absoluto, o mais poderoso do Brasil naquele momento. Que ela, por ser preta, não tinha beleza nem dotes suficientes para cativá-lo. Era assim que ele via. Então ele vai traçar Chica da Silva como sendo uma pessoa inferior e uma pessoa que não mereceu ter o que teve. Não mereceu chegar onde chegou. É importante lermos para termos uma ideia de como até pouco tempo tudo o que se falava de Chica da Silva voltava-se muito para este livro, para esta obra que alguns acham prima, mas eu prefiro me resguardar o direito de não achá-la. A que está no meio, sim. Chica da Silva, A Cinderela Negra. Foi escrita por uma cearense, Ana Miranda, que é apadrinhada, na verdade foi madrinhada por Raquel de Queiroz, foi a pessoa que a introduziu no circuito das letras, das belas letras, e Ana Miranda faz uma visão, ela dá um tratamento totalmente diferente à Chica da Silva. Ela desconstrói tudo que foi construído por Joaquim dos Santos e outros, e outras, e mostra como essa mulher era, o poder que ela tinha, principalmente porque ela relê o mito de Chica da Silva à luz de feministas, tantas que nós tínhamos na época, mas principalmente Simone. Né? Então, ela conseguiu fazer essa releitura, conseguiu fazer um compêndio diferente, né, de Chica da Silva e dar um tratamento mais humano, mais feminista a esta mulher. E o livro que está à direita, Larouet, que é também interessantíssimo, Leonard Dantin, que eu também aconselho vocês a lerem, assim como também Para Conhecer Chica da Silva e Chica da Silva, escrito por Joyce Ribeiro, são livros mais atuais, que tratam Chica como ela realmente foi, não somente como mulher, mas como mulher poderosa. Na teledramaturgia, tivemos uma novela chamada Chica da Silva, de Valci Carrasco, a última de grande repercussão pela extinta Rede Manchete, e passou de 1996 a 1997. Uma novela que marcou época, as pessoas paravam para assistir essa novela, eu era uma das pessoas que fazia isso, e marcou também porque um
dos atores que fazia, inclusive o padre Eurico Lipiani, era um ator muito bonito e que seduzia, e se deixava também seduzir um pouco por uma das pessoas que ele supostamente teria que, de alguma forma, condenar a Inquisição, né, porque ele era daquela égide da Inquisição, daquela época, daquele momento. E esse rapaz, infelizmente, faleceu pouco antes da novela terminar. Outras escravizadas indeléveis, inolvidáveis, e aqui eu já vou acabando a nossa aula. Temos outras escravizadas que também foram muito importantes, nenhuma foi tão judiada pela crítica como foi Chica da Silva, mas todas tiveram importância capital em seus momentos e de acordo com o que se vivia naquele instante. Por exemplo, Dandara dos Palmares, esposa de Zumbi, Anastácia, ou chamada também Negra Anastácia, Teresa de Benguela, e aqui eu faço menção a duas mulheres cearenses, Preta Tia Simoa, que foi uma das pessoas que ajudou muito a que nós tivéssemos menos escravizados aqui no estado do Ceará. Ela era uma pessoa, era negra, escravizada, mas de uma maneira ou de outra ela foi ajudando a que essa pecha desaparecesse aqui do estado do Ceará e com ela também a libertação dos escravizados em todo o Brasil. Preta Tia Simoa merece que nós a conheçamos melhor, porque muitas pessoas, inclusive aqui do Ceará, nunca ouviram falar dela. Quem muito fala dela é o deputado Renato Roseno. Bonifácia, a escrava condenada à morte em praça pública no Ceará. Vamos ver na próxima aula a Confederação do Equador. E essa moça, essa escravizada, Bonifácia, era uma mucama, que tal como Chica, era belíssima. E estava na casa grande porque era muito bonita. E o dono da casa se afeiçoou a ela. Não tanto como o contratador, mas tinha uma ligação muito forte com ela. E deixou aos encargos dela, aos cuidados dela, o seu filho, um dos seus filhos. Infelizmente, a criança veio a falecer e ele ficou sabendo, pela boca de uma outra escravizada, que ela o havia matado. Muito embora ela tenha dito que a criança morrera picada por uma cobra. Mas, devido à circunstância, à comoção que se criou e a forma como foi passada a informação, passou-se a ideia de que ela havia matado a criança. Por mais que ela mostrasse que não era ela, não se quis saber. Ela foi condenada, escapou 2 vezes, mas não conseguiu escapar da forca. De todas as pessoas que foram condenadas à morte em Fortaleza, que morreram na Praça dos Mártires, no passeio público, que na próxima aula vamos falar um pouco mais sobre, ela foi a única mulher. Então, só reiterando, de todas as pessoas que morreram de alguma maneira pela repressão do Estado, pela força coerciva do Estado, ela foi a única mulher condenada a morrer na forca. Pelo menos até onde eu sei, até onde eu pesquisei, essa é a verdade. Em praça pública e se tratando de Ceará, especificamente de Fortaleza. Esta aula é dedicada também a Araceli Cabreira Crespo, que nasceu em 1965 e faleceu há exatos 50 anos, no dia de hoje, 18 de maio de 1973. Essa menina linda, lindíssima, dulcíssima, infelizmente foi arrebatada do seu lar de uma maneira covarde. Ela foi sequestrada, estava saindo do colégio um pouco mais cedo para ir para uma consulta médica com a mãe. A mãe não a foi buscar, ela iria para casa para daí ir para a consulta. Infelizmente, o seu caminho foi interceptado por uma pessoa que a levou para um cativeiro. Essa moça, eu digo moça porque, na verdade, tem cara, feição de moça, mas era uma menina, tinha 8 anos.
mas toda formadinha como se fosse uma moça, que era justamente o fetiche de Paulo Elau. E quem puder me lembrar também o nome do outro rapaz, eu faço menção, por favor, que coloquem aqui no chat. Dantinho e Paulo Elau. Esses dois rapazes, Dantinho e Paulo Elau, eram as pessoas, digamos assim, da geração deles, mais playboyzadas, né? Eles eram filhos de pessoas riquíssimas no Espírito Santo, viviam ali em Vitória e eram muito, 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 muito ricos, muito conhecidos, tidos por playboys, usavam muita droga, muito entorpecente. E essa menina era filha de um espanhol com uma colombiana. Supostamente, essa menina, a mãe dela, a utilizava como camelo. Isso é o que se especula, mas ninguém nunca pôde provar isso, né? A mãe dela foi, de alguma maneira, envolvida no esquema de tráfico, mas o certo é que essa menina estava na rota de colisão desses dois homens, Dantinho e Paulo Elau. Eles a levaram para esse local, que ficava em cima de um restaurante de propriedade de um deles, do pai de um deles, da família. Essa menina foi espancada, drogada e violentada sexualmente de todas as formas possíveis que vocês possam imaginar. Uma vez feito isso, como ela não falecia, eles acabaram matando a garota, mas antes de ela falecer, eles morderam os seios e os lábios vaginais da menina, a ponto de arrancá-los. Como ela ainda estava viva, eles a mataram, descartaram seu corpo perto de um hospital e derramaram ácido em cima. Foi assim algo horrível. Tivemos milhares de outras Araceles de lá para cá, nesses 50 anos, nesse meio século de feminicídios contínuos e, pelo que nós vemos, inacabáveis. Mas o caso dela, chamada Caso Araceli Crespo, ficou marcado, porque todas as testemunhas desapareceram. Assim como o caso Cláudia Lecim Rodrigues, em 77, o caso Araceli ficou por solucionar. Infelizmente, o pai separou-se da mãe, o filho, o irmão de Araceli, ficou completamente traumatizado. Até hoje, ele fala da irmã se acabando de chorar, e não é por menos. Araceli jamais foi vingada, seu corpo ficou anos no necrotério, anos, até que muitos anos depois ela pôde ter o descanso que ela merece numa tumba da família. Então, esta aula é honrosamente dedicada não somente a Chica da Silva, mas a Araceli Cabreira. Araceli Cabreira Crespo. Presente, agora e sempre. Aqui estão algumas das nossas referências e eu termino essa aula desejando axé. Muito axé para vocês, muito axé para a Chica da Silva e muito axé para nossa amadíssima e, infelizmente, injusticiadíssima criança chamada Araceli Cabreira Crespo. Me coloco, então, à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Se tiver alguma dúvida, por gentileza, Ramon, coloque aqui para nós. Como as adaptações biográficas da e sobre a vida de Chica da Silva podem ter construído imagens preconceituosas sobre essa mulher complexa e fundamental para a nossa história. É a Thalia que pergunta. Thalia, é o que eu falei agora há pouco. Infelizmente, a grande parte da filmografia e também da teledramaturgia, tudo que foi feito sobre ela em termos de cultura de massa, foi baseado em obras basilares, entre aspas, mas que são profundissimamente prejudiciais à memória dela, porque são obras muito racistas e extremamente misóginas. Alguma outra? Karina. Há referências e obras em outros países que tratam da incrível história de Chica da Silva? Sim, na verdade, a história dela, a novela Chica da Silva, foi exportada.
Nós temos essa projeção de Chica da Silva em outros países, inclusive aqui na América Latina, né? Temos muito essa questão da latinização de Chica através da novela Chica da Silva. Por mais que passemos aqui 3 horas ou mais falando de Chica da Silva, nunca falaremos à altura do que essa mulher representou no seu momento e do que ela representa agora, do que ela vem representando como mulher de luta, que ela representa com a sua história de vida e com o seu legado para muitas de nós que têm o mesmo preconceito em cima, que têm o mesmo tratamento injusto e cruel que lhe foi dado. Eu, sinceramente, gostaria muito que vocês, filhas e filhos de Avalon, tivessem um pouco mais de cuidado quando forem ler, ouvir e assistir sobre Chica da Silva. Desconstruam essa ideia de que ela é uma mulher que não se sabe como conseguiu o amor de um homem poderoso, o homem mais poderoso do lugar, do Brasil, inclusive, naquele momento. Desconstruam essa ideia. Tem uma pergunta da Dione que diz assim: por que ela não quis aforrear também? Isso é uma questão muito pessoal, não é, Dione? Nós não sabemos nunca o porquê de ele não ter aforreado o amor da vida dele. Talvez por medo, possivelmente, porque Doutor Sardinha, que foi o segundo dono da Chica, não queria aforreá-la porque tinha muito medo de perdê-la. Pode ser também que o contratador, de alguma forma, tenha esse tipo de medo, tenha tido no seu momento, e não quis aforreá-la. O fato é que ela tinha muito mais liberdade do que se ela estivesse alforreada. Ele dava plenos poderes para ela, e ela não precisava de nada mais para ser feliz. Ela já era extremamente feliz com o homem que ela amava, sendo amada por ele e respeitada, mesmo que, como a gente fala em espanhol, a regañadientes, mesmo que de sobressalto, mesmo que não muito à vontade pela parte das pessoas, mas era respeitada sim. Respeitada como uma mulher que tinha muita vontade de vencer e que venceu. Pois que Chica da Silva, que foi essa mulher que ansiava ter sapatos e conseguiu o império a seus pés, reja a nossa vontade de trazer à baila, de mostrar quem são essas mulheres que o sistema insiste em invisibilizar. Que essa mulher, que também foi luz, assim como o próprio Rei Sol foi luz para as pessoas que estavam ali no seu séquito, que o seguiam por todas as partes, ela também foi luz para as pessoas que acreditaram nela, que entregaram-lhe as suas confissões, os seus pequenos encargos, e ela ajudou a resolver. Não julguemos Chica da Silva porque ela foi uma escravocrata. É uma questão pessoal dela. Não temos nada que interferir nesse juízo de valor. Isso é uma questão de fórum íntimo. Isso pertenceu ao ambiente em que ela estava, ao contexto dela. Não vamos ser anacrônicos de olhar a história de Chica pelas lentes que temos hoje. É totalmente fora de padrão. Ela foi uma mulher que foi um ponto fora da curva e fez essa curva muito bem com o seu próprio corpo. Ela foi uma mulher à frente do seu tempo, nunca melhor dito, à frente do seu tempo, uma mulher que plantou a sua semente e que colheu os frutos da sua plantação. Pois que sejamos, tal como ela, sementes plantadas, sementes germinadas. Araceli, a ti o nosso respeito. Chica da Silva, a ti o nosso respeito. Na próxima aula, trataremos de Bárbara de Alencar, uma cearense, uma guerreira, uma mulher que incentivou a insurreição do Brasil contra a coroa e pagou um preço alto pela sua engenhosa coragem, pela sua engenhosa ousadia. A todas, todos e todes, o meu muito obrigada. Muito obrigada, Ramon, por estar conosco na parte técnica, nos bastidores, junto com a Santinha, no apoio social. Muito obrigada, Paulinha Cabreira, por ler a minha biodata. E hoje, fazendo menção a Araceli Cabreira Crespo, faço menção também
a você que é, com certeza, uma pessoa que tem alguma consanguinidade com a nossa homenageada de hoje também. A todas, todos e todes, um feliz e abençoado final de semana. Até a próxima semana, até a próxima oportunidade com Bárbara de Alencar. Revejam esse vídeo se vocês precisarem, mas estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês, para ajudá-los sempre que possível. A todas, todos e todes, o meu muito obrigada, saudações avalonenses e até a próxima oportunidade.